Turma, olha só, antes de eu continuar resolvendo o exercício, né, eu preciso dar umas explicações iniciais. Esse vídeo que vocês estão vendo agora, né, ele é o segundo vídeo de uma sequência de 2 vídeos, né, nos quais eu resolvo o exercício 7 da segunda lista de exercícios da nossa disciplina de elementos de máquinas 2. Quando eu originalmente gravei essas aulas, que foi em 4 de junho de 2020, eu me esqueci de avisar vocês que esse era o exercício 7 da lista. Daí agora, em 17 de fevereiro de 2024, ou seja, quase 4 anos depois, né, eu resolvi fazer uma correção no vídeo de 2020 e aproveitei para fazer esse anúncio tardio. Eu também aproveitei e fiz algumas modificações de formatação no enunciado do exercício, mas sem mudar qualquer tipo de conteúdo. Então, por exemplo, aqui nesse slide, né, vocês verão que eu mudei o símbolo de grau, porque na aula passada, né, ao invés de constar beta igual a 30 graus, como está aqui agora no slide, constava beta trigésimo, né? E então eu resolvi fazer essas modificações para deixar a aula certinho. Legal? Pois bem, então vamos continuar então com nossa caminhada. Gente, já prosseguindo na resolução do exercício, uma das perguntas é classificar o sistema de transmissão de potência. E para responder essa pergunta, eu quero brevemente revisar com vocês as classificações que a gente discutiu na primeira parte da disciplina de elementos de máquinas 1. Nessa ocasião, né, lá para trás, a gente estudou um assunto chamado transmissão de potência através de sistemas mecânicos. Então, olha só esse slide, por favor, que eu coloco para vocês as possíveis classificações de trens de engrenagens. Nós temos 3 opções possíveis e cada opção está relacionada com quantas engrenagens estão montadas em cada eixo rotativo de transmissão de potência. Então, para ser um trem simples, cada eixo só pode ter uma roda dentada. Se for um trem composto, tem que ter pelo menos um dos eixos que tenha 2 ou mais rodas dentadas. E para ser um trem epicicloidal, a gente precisa de pelo menos um eixo não fixo. E no caso, a gente precisa voltar no nosso enunciado e fazer a identificação das engrenagens e os seus respectivos eixos de transmissão de potência. A primeira coisa que a gente constata é que o nosso sistema não é epicicloidal porque todos os 3 eixos rotativos de transmissão de potência são fixos. Inclusive, né, os mancais estão desenhados e unidos na carcaça do sistema de transmissão de potência. Agora, em termos de números de engrenagem, quando a gente analisa o eixo intermediário, que está identificado como eixo E2, nós notamos que existem 2 engrenagens montadas. São as engrenagens 2 e 3. De tal sorte que, ao retornarmos para as opções de classificação de trens de engrenagens, a gente também vai descartar que seja um trem simples, restando, portanto, a classificação de trem de engrenagens composto. Aqui, turma, eu fiz a classificação usando a técnica de exclusão de opções, né? Contudo, vocês não precisariam fazer isso, né? Bastaria que vocês, de maneira determinística, irem logo de cara na classificação e avaliarem o nosso exercício como trem composto. Eu acabei empregando essa técnica de exclusão, né, por uma maneira didática, uma vez que para fazer isso eu rapidamente te chamei a atenção das outras 2 opções. E aqui é trabalho, meu filho, aqui é professor na veia, né? Você nem percebe, né, e está sendo guiado nessa jornada de aprendizado. Aqui é canal AFD na sua mente. Agora, vamos fazer a mesma coisa, só que analisando as opções de classificação de tipos de sistema de transmissão de potência. Dentro do nosso menu de alternativas, existem sistemas em série, nos quais só tem uma entrada e uma saída de potência. Temos o sistema em paralelo, para o qual seria necessário haver um desmembramento da trajetória de potência, resultando em caminhos independentes de transmissão. E finalmente teríamos a opção de sistema combinado, no qual tem uma coexistência, né, de trechos com transmissão em série e em paralelo. Para a gente tomar a decisão, nós precisamos retornar no enunciado e verificar se temos algum indício de desvio ou até mesmo de bifurcação do fluxo de potência. E daí, turma, ao analisarmos cuidadosamente o nosso enunciado, a gente não tem qualquer indicação de que exista mais do que uma entrada e uma saída. E se fosse esse o caso, turma, o enunciado precisaria explicitar isso de maneira unívoca e inequívoca. Então, ao lermos o nosso enunciado, a gente tem a indicação de que o pinhão do par 1-2 é o pinhão motor, ou seja, essa engrenagem 1 é a roda motora. Portanto, o eixo de entrada é o eixo marcado como E1. Dada a configuração das rodas conjugadas, se o pinhão 1 é o pinhão motor, a coroa 2, que está conjugada com o pinhão 1, vira a coroa movida. E uma vez que a potência adentrou o eixo intermediário marcado como E2 pela coroa 2, a potência flui através desse eixo rotativo de transmissão de potência até chegar no pinhão 3. Portanto, o pinhão 3 se torna a roda motora do par 3-4.
E daí, né, através do contato entre os dentes das rodas 3 e 4, a potência flui para a coroa 4, que se torna o elemento movido. Então, nota-se de maneira evidente que o eixo rotativo de transmissão de potência E3 é o eixo de saída do nosso sistema. E aí, turma, ao lermos o enunciado e também ao avaliarmos o desenho técnico, né, nós não temos como concluir qual tipo de dispositivo é acionado através do eixo rotativo E3. Mas daí não é algo que deva ser alvo da nossa atenção, porque no momento, né, nos faltam informações para fazer quaisquer tipos de ilação acerca de como a potência se comporta saindo do eixo rotativo E3. Apesar de não ser alvo da nossa atenção, né, eu faço esse tipo de provocação porque muitas vezes os alunos me perguntam: professor, mas o que o eixo E3 aciona? E a resposta é muito simples: eu não sei, não quero saber e eu tenho raiva de quem sabe. Ou seja, analisando o nosso leque de opções em termos de classificação de sistemas de transmissão de potência, como temos apenas uma entrada e uma saída, o nosso sistema é categorizado como um sistema em série. Ou seja, a resposta para essa pergunta do enunciado é que nós estamos lidando com um sistema composto e em série. E se vocês prestarem atenção, a potência passa por uma engrenagem com Z igual a 20 dentes, vai para uma engrenagem com Z igual a 60 dentes. Então nós temos um aumento do torque e uma redução da velocidade. Daí a velocidade permanece igual no eixo 2, porque as engrenagens 2 e 3 estão no mesmo eixo. E aí eu tenho uma nova conjugação de rodas dentadas. A potência passa por uma engrenagem que tem 29 dentes para uma que tem 58 dentes. Então, nessa configuração, acontece uma redução de velocidades dos eixos 1 para o 2 e para o 3. E quando a gente tem essa redução de velocidade, consequentemente, a gente tem uma amplificação do torque. E eu deixei essas constatações marcadas aí para vocês na resolução do exercício. Caso você precise, pausa o vídeo, por favor, e faça uma leitura do que eu escrevi para vocês. O enunciado do exercício informou para a gente que a rotação no eixo número 1 é de 1.200 RPM. Então, a rotação do pinhão número 1 é de 1.200 RPM. No eixo 2, a rotação vai diminuir por conta da relação de transmissão entre as engrenagens 1 e 2. E, obviamente, vai diminuir na proporção de Z2 para Z1. Quando a potência passa para o eixo 3, a rotação diminui mais uma vez, por causa da relação de transmissão entre as rodas 3 e 4. E para fazer o cálculo dessa diminuição de rotação, basta que eu divida a rotação do eixo 2 pela relação de transmissão das rodas 3 e 4. Então, a rotação de entrada é de 1.200 RPM. No eixo intermediário ela passa a ser 400 RPM e no eixo de saída nós temos 200 RPM. Então fica muito fácil a gente confeccionar o diagrama de velocidades e também calcular a relação de transmissão total. Eu fiz um adendo aqui para deixar claro para vocês que a relação de transmissão entre pares conjugados ela é sempre ou igual a 1 ou maior do que 1. Agora, o que você vai fazer, se você vai dividir por I ou multiplicar por I, depende das relações físicas. Depende do fluxo da potência, se a potência está passando de uma engrenagem pequena para uma engrenagem grande ou de uma engrenagem grande para uma engrenagem pequena. Também depende do que você quer saber, se você quer saber torque ou rotação. Bom, a gente já falou muito sobre isso ao longo do curso todo. Entretanto, quando eu falo da relação de transmissão de um sistema, não teria problema de eu falar de uma relação de transmissão menor do que 1. Só que entenda uma coisa, a relação de transmissão menor do que 1, nesse caso significa que a velocidade de saída é 6 vezes menor do que a velocidade de entrada. Só que o torque de saída é 6 vezes maior do que o torque de entrada. Então você precisa ficar muito atento a essas especificações. A gente sabe que a potência que passa pelo centro da engrenagem número 1 é de 8 kW e a rotação é de 1.200 RPM. Com esse binômio eu consigo calcular o torque nessa engrenagem. E aí vem um ponto importante da gente recordar, porque ao longo do curso a gente determinou e convencionou que os rendimentos vão influenciar somente os torques. E, obviamente, se influenciam os torques, as forças também são influenciadas. Por sua vez, as rotações são insensíveis aos rendimentos fornecidos. Então, vou deixar isso aqui escrito para vocês. Eu vou ilustrar mais uma vez a trajetória que a potência percorreu nesse sistema de transmissão de potência até sair no eixo 3. Como é uma coisa trivial para a gente agora, eu não vou explicar detalhadamente quais são os rendimentos que foram descontados.
Na verdade, eu vou só te mostrar quais foram. E para ficar bastante simples e que você possa entender por conta própria, eu coloquei aqui em verde algumas seções para te explicar trecho a trecho quais foram os descontos que eu realizei. Então, através desse diagrama de blocos aqui, você consegue entender os descontos de potência que eu realizei. Então, dada a potência de entrada que é de 8 kW, eu chego numa potência de saída de 7,08 kW. Então, aqui vem um ponto bastante importante. Para vocês calcularem as forças em cada engrenagem, vocês precisam determinar o binômio potência e rotação naquela engrenagem. Então, para calcular as forças na engrenagem número 1, nós vamos usar a potência em 1 e a rotação em 1. Para calcular as forças na engrenagem 2, eu tenho que usar a potência que passa em 2 e a rotação em 2. Idem com a roda 3, eu levo em conta a potência em 3 e a rotação em 3, que obviamente é a mesma rotação do elemento número 2. E por fim, para calcular as forças na engrenagem número 4, eu vou levar em conta a potência que passa pelo centro do elemento 4 e a rotação dessa engrenagem. Como é um assunto que a gente já debateu, eu vou apenas mostrar a resolução do exercício, detalhando somente as forças no pinhão do par de ECDH. Então eu calculei o torque nesse pinhão, levando em conta a potência nele e a sua rotação. Com o torque, eu achei a força tangencial. Sabendo o valor da força tangencial, eu usei a fórmula para calcular a força radial e também para calcular a força axial. Com essas três componentes de força, eu fiz a somatória vetorial e consegui determinar a força normal ao flanco do dente na engrenagem número 1. Por se tratar de cálculos repetitivos, obviamente eu lancei mão de uma planilha de cálculos, deixando claro que o par 1, 2 é composto por engrenagens cilíndricas de dentes silicoidais, enquanto o par 3, 4 é composto por ECDRs. Isso é muito importante porque a formulação é ligeiramente diferente e a força axial inexiste em pares de engrenagens cilíndricas de dentes retos. Então deixei essa informação aqui embaixo para vocês, ressaltando também que eu levei em conta absolutamente todas as casas decimais. Como é um assunto que nós já debatemos anteriormente, eu simplesmente apresentei para vocês a especificação técnica do par 1-2, chamando a atenção de vocês para a questão da correção, porque não era necessária nenhum tipo de intervenção, uma vez que Z1 e Z2 eram maiores do que o Z mínimo. Só que quem fez o projeto optou por fazer a correção para melhorar o desempenho do engrenamento. Então, uma vez que isso aconteceu, parte do pressuposto que a classificação tem que ser feita em relação àquilo que realmente acontece. E com os dados do enunciado era muito fácil de vocês detectarem que o engrenamento era do tipo V0, porque o fator de correção do pinhão era igual a menos o fator de correção da coroa. Então, automaticamente a gente constata que é um engrenamento do tipo V0. Migrando agora para o par 3-4, que é composto por engrenagens cilíndricas de dentes retos, também foi muito fácil fazer a identificação do tipo de engrenamento, porque o fator de correção do pinhão era diferente de 0 e diferente do fator de correção da coroa. Isso implica um engrenamento do tipo V, e ao fazer a comparação entre o A e o A', a gente detectou também que era um engrenamento do tipo V positivo. Veja, novamente aconteceu a mesma coisa. Não era necessária a correção porque o Z1 e o Z2 eram maiores do que o Z mínimo. E aí quando eu falo Z1, na verdade seria o Z3 e o Z4. Porque essa é a engrenagem 3, essa é a engrenagem 4, mas a formulação individual a gente chama de índices 1 e 2 para pinhão e coroa respectivamente. Tá legal? E aí nós vamos para a parte final do exercício. Olha aí, turma, agora a gente vai fazer o cálculo das reações de apoio. E aí eu quis fazer uma ilustração bem legal para vocês e mostrar um eixo real. Então aqui tem o rolamento B que está desenhado e eu removi o rolamento A daqui só para que pudessem ficar visíveis as forças aqui na parte inferior dessa engrenagem. Então eu ressalto, existe um rolamento aqui cuja visualização foi propositadamente omitida. Tá legal? Obviamente essas forças que eu estou mostrando para vocês aqui são oriundas do engrenamento da ECDH número 2 com ECDH número 1 que estaria aqui em cima e, por sua vez, essas forças que eu estou mostrando aqui embaixo são oriundas do contato da ECDR3 com ECDR4 que estaria aqui embaixo. Por isso que é muito importante a gente fazer o diagrama de corpo livre. E aí, para dar sequência à resolução do exercício, nós faremos uma modelagem do eixo ao analisá-lo em dois planos ortogonais entre si. Nosso objetivo principal é estudar as forças atuantes em cada plano para que possamos calcular as reações de apoio. Só que antes de iniciar esse processo, eu já vou responder uma das perguntas do enunciado,
Porque o enunciado nos questiona sobre qual é o rolamento bloqueado. O conceito de rolamento bloqueado nos indica que deve ser o rolamento para o qual a força axial aponta. Então, nesse caso, como a força axial aponta da ECDR 2 para 3, o caminho imaginário dessa força axial passaria de A para B, ou seja, do mancal A para o mancal B. Portanto, nesse caminho imaginário que a força axial percorreria, o primeiro rolamento que ela encontraria seria o rolamento A, ou seja, nesse exercício, o rolamento bloqueado seria o A. E eu sei que eu já falei, mas eu já nasci sendo repetitivo, turma. Convém revisar que o termo bloqueado é empregado para descrever o rolamento responsável por suportar a força axial. Agora, turma, eu vou promover a análise das forças atuantes nesses planos ortogonais. Primeiramente, eu vou apresentar uma modelagem da situação estática do eixo ao representar a posição geométrica dos elementos montados sobre ele. Então, tanto no plano vertical quanto no plano horizontal, eu apresento aqui no slide as distâncias entre os centros dos elementos montados sobre o eixo rotativo de transmissão de potência. E aí, é fundamental que vocês representem fielmente a configuração física do eixo e de seus elementos montados para que o cálculo das reações de apoio resultem em resultados corretos, né? Agora que os elementos estão adequadamente representados nos planos ortogonais, eu vou começar a representar as forças atuantes nesses planos. Tanto faz por qual plano eu vou começar, tá? Então eu vou iniciar o nosso estudo de forças aqui no plano vertical. Pois bem, ao analisarmos o panorama de troca de forças, o plano vertical contém as forças radiais das engrenagens 2 e 3. E aí vocês notam de maneira evidente que, e em decorrência da posição das outras rodas dentadas que não estão representadas no desenho, que as forças radiais têm a mesma direção, entretanto elas têm sentidos opostos. Turma, imagino que não seria necessário explicar isso de novo, mas a questão do sentido das forças depende exclusivamente das posições dos elementos que trocam forças, tá legal? Então, é nesse exercício que as forças radiais são contrárias entre si. E justamente por conta da posição com a qual as engrenagens envolvidas no sistema de transmissão de potência estão localizadas, é que isso aconteceu. Porque tem uma coisa que precisa ficar evidente para vocês, é que o sentido e a direção das forças trocadas, né, dependem da configuração física dos elementos de transmissão de potência. E, obviamente, também depende de onde é a entrada e de onde é a saída nesse sistema de transmissão de potência. E é por isso que eu insisto com vocês que a confecção correta do diagrama de corpo livre é fundamental para essa parte da resolução do exercício. Então, voltando para o plano vertical, eu vou optar então de considerar o FR3 para cima. Ao fazer essa escolha arbitrária, eu passo a não ter opção e devo mandatoriamente considerar o sentido da força FR2 para baixo. Agora, caso você tivesse optado por considerar o sentido da FR3 para baixo, daí você teria que obrigatoriamente considerar o sentido da FR2 para cima. Bom demais. Então vamos seguir aqui nesses cálculos do plano vertical. Percebam, por favor, que eu coloquei esses vetores em escala entre si. E outra coisa, né? Os vetores estão na cor verde para manter a coerência, né? E eu também coloquei os respectivos valores dessas forças aí no desenho. Agora, a força axial FA2, que está marcada na cor dourada no flanco do dente da engrenagem 2, está aplicada aqui nesse local que está fora do eixo de transmissão de potência. Portanto, turma, a gente tem que transportar essa força axial aqui para o eixo. E para fazer isso, a gente precisa considerar um momento fletor de transporte na região do assento da engrenagem 2. E é bem fácil de você entender isso, porque como a força está aplicada no diâmetro primitivo dessa roda dentada, a gente tem que trazer essa força para o eixo. Então tem que considerar esse momento fletor de transporte. Agora, além do valor desse momento fletor de transporte, a gente precisa especificar corretamente o sentido desse momento fletor. E, gente, é bem imediato que vocês identifiquem o sentido desse momento. E eu vou explicar como. O princípio básico é que a gente não pode alterar de forma alguma o equilíbrio estático dessa viga biapoiada que representa o eixo rotativo de transmissão de potência. Portanto, se eu quiser trazer essa força axial daqui do diâmetro primitivo para aqui do centro do eixo, eu preciso colocar uma força axial para a esquerda e uma força axial de mesma intensidade ao mesmo tempo para a direita, porque essas forças precisam se anular. É igual numa fórmula matemática que expressa a igualdade. Por exemplo, se tem aqui, ó, 3 é igual a 3
E se eu quero colocar, por algum motivo, né, um 5 do lado esquerdo dessa expressão matemática, eu preciso colocar um 5 do lado direito para manter a igualdade. Então, nesse caso, essas duas forças aqui representam um binário, que pode ser perfeitamente substituído por um momento fletor no sentido anti-horário. Eu vou chamar esse momento de transporte da força axial de MFA. Agora que a gente já determinou o sentido desse momento de transporte da força axial, resta calcular a sua intensidade. E aí, turma, genericamente falando, um momento nada mais é do que a força multiplicada pelo seu braço de alavanca. Como o centro instantâneo de rotação dessa engrenagem é o seu próprio centro, então o braço de alavanca dessa força axial é metade do diâmetro primitivo da respectiva engrenagem. E aí, gente, por se tratar de uma ECDH, o cálculo do diâmetro primitivo é ligeiramente diferente do cálculo do diâmetro primitivo de uma ECDR, só que a gente já tem essas características dimensionais determinadas para todas as rodas dentadas. Portanto, como temos os valores da força axial em si e também do diâmetro primitivo da ECDH2, a gente consegue perfeitamente calcular o valor do momento fletor de transporte da força axial. E como a força axial FA2 está desenhada na cor dourada, eu coloquei tanto a equação quanto o vetor do momento fletor de transporte na cor dourada. Observem, por favor, que para não tornar a aula muito lenta, eu não estou falando os valores numéricos resultantes de quaisquer dos cálculos que estão sendo feitos. Os valores numéricos estão aí na tela e você pode conferir. Agora, vocês como estudantes de engenharia já deveriam estar habituados a fazer os cálculos de reações de apoio. E no caso das disciplinas de elementos de máquinas 1 e elementos de máquinas 2, vocês não só podem, como vocês devem utilizar aplicativos e ferramentas computacionais para agilizar esses cálculos. E aí eu sugiro ferramentas como o F2 ou o Vigo Online, E eles não só são autorizados a serem empregados nas soluções dos exercícios, como eles são incentivados a serem incorporados no seu arsenal de técnicas de trabalho. E daí, turma, quando da gravação desse trecho, dessa videoaula, o Vigo Online estava hospedado nesse link aí. Daí bastaria você descer um pouquinho a barra de rolagens e digitar o comprimento da viga que você está estudando, em metros. No nosso caso, a viga biapoiada que representa o eixo rotativo de transmissão de potência tem um comprimento equivalente de 465 milímetros. Portanto, a gente precisa introduzir no aplicativo o valor de 0,465 metros. E só para explicitar como eu cheguei nesse valor, turma, eu te mostro o enunciado do exercício novamente. Esses 465 milímetros foram obtidos ao somarmos 250 com 95 com 120 milímetros. No Vigo Online que eu estou usando, o separador decimal é o ponto, então eu vou respeitar as instruções e digitar aqui no campo 0,465. Obviamente, esse é o valor equivalente a 0,465 metros. Daí, depois que você digitou esse valor, basta que você aperte o Enter do seu teclado. E aí, para você enxergar a viga que você criou, basta você descer um pouquinho aqui a barra de rolagens, tá? Assim você vai conseguir visualizar a sua obra de arte em progresso. Agora, turma, o próximo passo vai ser dado quando você apertar com o seu mouse o botão de adicionar apoio. Daí o aplicativo te oferece a opção de posicionar os apoios correspondentes aos rolamentos do seu eixo. No nosso caso, o rolamento B é o rolamento livre e ele está posicionado na extremidade da esquerda do nosso eixo. O rolamento livre, ou seja, aquele que suporta apenas as forças radiais, é representado no Vigo Online como sendo um rolete. Então, por favor, clique aqui na setinha ao lado da caixa de opções e mude a opção pino, que é a opção padrão ao clicarmos no botão adicionar apoio, para a opção rolete. Daí você precisa apenas introduzir a coordenada em X na qual o referido rolamento está posicionado. No nosso caso, como o rolamento B está posicionado na extremidade da esquerda do nosso eixo, basta que a gente digite 0 no campo de posição e aperte o Enter. Ao fazer isso, você já visualizará um rolete posicionado na extremidade da esquerda da viga que representa o seu eixo. Daí você vai clicar novamente no botão adicionar apoio e vai aparecer um número 2 para que você possa selecionar. Basta você repetir o processo, porque pino representa um rolamento bloqueado, ou seja, aquele rolamento que suporta as cargas combinadas. Ou seja, turma, é aquele rolamento que suporta a carga radial combinada com a carga axial aplicada no eixo. No nosso exercício, é o rolamento A quem é encarregado de promover a fixação axial do eixo. Nós sabemos que esse rolamento está posicionado a uma distância equivalente à soma de 250 com 95 milímetros. E esse rolamento está posicionado para a direita do centro do rolamento B.
Ou seja, estamos falando de um valor de 345 milímetros. Agora, você tem que se lembrar que precisamos inserir os valores de comprimento em metros. Então, basta você digitar 0,345 no campo de posição, né? E aí apertar o Enter, por favor. Ao fazer isso, e também ao baixar um pouquinho a barra de rolagens, você vai visualizar um pino posicionado no lugar correto. Na verdade, você vai perceber que o modelo de viga biapoiada vai sendo construído com as dimensões que você está introduzindo no sistema, né? Mas era só o que faltava também, né, turma? Você colocar uma coisa e sair outra, né? Vamos supor que você quer colocar o apoio localizado a 345 milímetros e aí o sistema vai colocar o apoio a 800 metros de distância, né? Só que vai saber, né? É que às vezes a fase da pessoa tá tão complicada que até o Souza te tira da Copa do Brasil. Grande Souza, né? Nessas horas até a fé vai embora. Mas deixa pra lá. Agora, vamos pendurar as cargas no eixo. Para tanto, basta que você acione o botão de adicionar carga. A primeira das cargas, identificada por esse número 1 aqui, vai ser uma força pontual. Se você quiser dar uma olhada nas opções que você tem, basta que você, novamente, né, clique na setinha para que a caixa de opções se revele e te oferece as outras opções, como momento ou força distribuída. Como eu vou posicionar primeiro a força radial na ECDR3, eu vou digitar 0,25 no campo da posição. E daí eu clico com o mouse no campo do valor e digito 1156,22. Lembre-se, por favor, que a unidade é Newton, mas o separador decimal é o ponto. E aí, turma, no caso você pode apertar o Enter ou só clicar com o mouse em qualquer outro lugar da tela, porque já vai aparecer o vetor correspondente na sua viga. E nessas horas você precisa ter o espírito crítico em estado de alerta máximo para entender que o sistema considera o seu sistema de coordenadas, com essa força para baixo. Ou seja, a gente quer que essa força seja para cima. Então basta você voltar ali no campo do valor e colocar o sinal negativo na frente do 1156,22. Depois que você fizer isto, basta que você clique com o mouse em qualquer lugar da tela que o sistema já atualiza o sentido da força. Olha como o vetor já reflete a situação do nosso modelo físico. Agora, a gente clica em adicionar carga de novo e digita no campo da posição 0,465. Aí você vai no campo valor e digita 741,47. E daí você clica com o mouse em qualquer lugar da tela. E para finalizar, a gente clica novamente no botão de adicionar carga para que a gente possa acrescentar o momento de transporte da força axial que está agindo na região de assento da ECDH2. Por favor, clica na setinha de opções, abra a caixa de diálogo e troque, por gentileza, a opção de esforço aplicado na viga para momento. Daí, você vai no campo de posição e digita 0,465, clica, por favor, com o mouse no campo de valor e digita 105,857 e aí você também clica em algum lugar da tela, porque o Viga Online vai entender que esse momento positivo está no sentido anti-horário. O nosso momento aplicado na extremidade da direita do eixo também é no sentido anti-horário. Então já está tudo certo. Agora, se você quisesse um momento no sentido horário, bastaria você colocar o sinal negativo na frente do valor, clicar em algum lugar da tela. Aí o sistema já automaticamente corrigiria para um momento no sentido horário. Agora, se você está aprendendo a mexer no sistema, tenta aí só para você ver como é que funciona. Só não se esquece, por favor, de desfazer a ação, porque no nosso exercício o momento é no sentido anti-horário. Agora nós já temos nossa viga representada fielmente, então o que a gente precisa fazer é baixar a barra de rolagem aqui e sentar o dedo no botão resolver viga para que a magia possa acontecer. Daí, turma, no caso, basta você ir descendo a barra de rolagens para acompanhar os cálculos que o aplicativo fez. O primeiro deles é a determinação das reações de apoio. O aplicativo te apresenta um memorial de cálculos, ou seja, ele te dá uma explicação detalhada de como cada valor foi determinado. Vejam que o algoritmo partiu do pressuposto que existem duas reações de apoio respectivamente indicadas pelos vetores R1 e R2. E a suposição feita é que R1 e R2 sejam ambas para cima. Então, ao final dos cálculos, se esses valores derem positivos,
significa que as reações de apoio são para cima mesmo. Agora, se algum dos valores der negativo, significa que a suposição inicial foi inadvertida. E daí, a determinada reação, é na verdade para baixo. Mais uma vez, ao baixarmos aqui a barra de rolagem um pouquinho, nós vamos encontrar o racional para justificar os resultados obtidos. Como a minha intenção principal nesse vídeo, turma, não é debater ou explicar o processo de obtenção das reações de apoio, eu vou me abster de dissecar esses passos intermediários, tá legal? Portanto, eu vou me concentrar nos resultados apresentados para as duas reações. E os resultados estão aqui na parte de baixo da tela. Notem, por favor, que tanto R1 quanto R2 tiveram seus resultados numéricos acompanhados do sinal algébrico negativo. Isso significa que os sentidos iniciais dos vetores estavam errados, de tal sorte que ambas as reações de apoio são, na verdade, para baixo. E aí, turma, se você tiver interesse de explorar o restante da solução, você vai notar que o aplicativo te apresenta o cálculo do esforço cortante e também o cálculo do momento fletor em cada uma das 3 seções desse eixo de transmissão de potência. E também tem um negócio legal, porque ambos os cálculos vêm acompanhados dos respectivos gráficos, e isso pode ser muito útil, e por isso que eu falo que o aplicativo é bem legal. Daí eu volto nos nossos slides, na verdade no nosso slide, para te mostrar a incorporação desses valores no plano vertical. Vejam que na minha resolução, eu por óbvio, já desenhei os vetores das reações de apoio no sentido correto, respectivamente são VA e VB. Agora, vamos nos concentrar em fazer os mesmos cálculos, só que no plano horizontal. Turma, nesse plano a gente tem a ação das forças tangenciais. E por causa da configuração e por causa da disposição dos elementos montados, a gente constatou durante a confecção do diagrama de corpo livre que as forças tangenciais estão no mesmo sentido. Então, eu vou considerar que ambas as forças são para cima. E cabe ressaltar que nesse plano não tem nenhum momento atuando. Com os valores numéricos de ambas as forças tangenciais, eu retorno no Vigo Online para fazer esses novos cálculos. Como os procedimentos são os mesmos, turma, ou seja, como não temos novidades no processo de cálculo ou de abastecimento de informações no Vigo Online, eu vou apenas te mostrar os resultados obtidos pelo aplicativo. Na verdade, no Vigo Online que você acabou de preencher, você pode aproveitar os valores que estão previamente abastecidos no plano vertical. Eu digo isso porque a disposição dos elementos não mudou, obviamente, Então você só tem que apagar o momento aplicado e trocar o valor das forças, garantindo que você usou o sinal menos para que ambas estejam apontadas para cima. Essa é uma estratagema que você pode usar para acelerar os seus cálculos, principalmente em provas, E daí você evita que tenha que fazer toda a modelagem, todo o preenchimento de todos os valores desde todo o início, Ficou muito todo aí, mas tudo bem. Portanto, aqui está a modelagem do panorama do plano horizontal. Se você descer um pouquinho a barra de rolagem, você vai encontrar o botão de resolver viga. Então, ao invés de dizer que a gente vai mandar bala, eu vou dizer que a gente vai Danilo bala. Vai, Souza! Ao resolver a viga, o aplicativo novamente faz a suposição que ambas as reações de apoio são para cima. E aí, turma, quando eu desço um pouquinho a barra de rolagem, a gente vai encontrar os resultados dessas reações de apoio. E novamente, o sistema determinou que as mesmas são negativas, evidenciando que as assunções feitas inicialmente de que as reações de apoio no plano eram para cima estavam incorretas. E só para despejar um pouquinho de conhecimento na sua mente, Assunção, além de ser a capital do Paraguai, é também um sinônimo de hipótese. Canal AFD é cultura pura. Agora, turma, não é que as reações de apoio vão sempre dar negativas no programa, tá legal? É que pela configuração dos elementos que trocam forças, além das distâncias relativas, ocorreu das reações serem dessa forma. Cada caso é um caso. De tal maneira que nós podemos retornar para o nosso slide e pendurar essas forças nos bancais no plano horizontal. E aqui estão os respectivos vetores das reações de apoio nesse plano, respectivamente HA e HB. E eu aproveito para agradecer quem inventou o Vigo Online porque salva um tempo danado, beleza? Um dia desses eu vou gravar um vídeo usando o F-Tool para fazer o cálculo das reações de apoio. E para finalizar o exercício, vamos calcular a reação de apoio em cada rolamento. Nos rolamentos, no plano radial, basta a gente fazer a somatória vetorial entre as reações de apoio nos planos vertical e horizontal em cada rolamento. No rolamento A, por exemplo, basta eu fazer a somatória vetorial entre VA e HA. Analogamente, a gente faz a somatória vetorial entre VB e HB para determinarmos a reação de apoio do rolamento B.
Como o rolamento A é o rolamento bloqueado, ele também sustenta uma força axial de mesma intensidade que a força axial da ECDH. Portanto, a gente finaliza a resolução do exercício e a gente pode encerrar o assunto engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Daí, turma, na próxima videoaula eu vou começar o assunto de engrenagens cônicas. Só que, para variar, eu preciso te dar um aviso. Não sei se você percebeu aqui nessa aula, porque ela tem trechos que foram gravados em 2020 e outros trechos que foram gravados agora em 2024. Por exemplo, esse trecho que eu estou gravando aqui agora foi gravado em 2024. E quando da gravação original dessa aula, da maior parte da aula que foi em 2020, eu acabei cometendo um erro no final da aula, que obviamente vai ser removido esse erro, e eu falei que o curso de elementos de máquinas 2 tinha acabado. Só que eu tinha me esquecido que ainda faltavam alguns temas, como por exemplo, engrenagens cônicas e coroa sem fim. Por isso que na próxima aula, logo no início, que é a aula inaugural de cônicas, eu vou começar a aula pedindo desculpas por ter inadvertidamente encerrado o curso. Só que agora em 2024, eu arranquei essa parte final da aula onde eu tinha errado e tinha dito que o curso havia se encerrado. Por isso, de 2024 em diante, vai ficar esquisito você assistir os 40 primeiros segundos da próxima aula, porque eu estou pedindo desculpas por ter encerrado prematuramente o curso. Aí você pode me perguntar o seguinte, por que eu não corrijo a próxima aula também? E eu vou te contar o motivo. Não sei se você sabe, mas não dá para editar vídeo no YouTube. Eu tenho que fazer um novo vídeo e subir. E o próximo vídeo, que é a aula inaugural de engrenagens cônicas, é um vídeo que tem bastante visualização. Então se eu tiro o vídeo, derruba a credibilidade inabalável do meu canal. E eu acho que é um vídeo muito assistido, porque eu começo o vídeo já pedindo desculpas. E a galera adora me ver errando e pedindo desculpas. E como diria o Indiana Jones, em um dos seus filmes, somente o homem penitente passará. Então eu vou deixar o vídeo errado, onde eu estou me penitenciando, para também não perder essas visualizações. E pior que até agora, turma, em 2024, eu nem consegui gravar as aulas de parafuso sem fim coroa. Então tem pendência ainda para ser resolvida e vou seguir aqui me penitenciando por esses erros. E por favor, assiste aí a próxima aula, porque eu vou começar o estudo de engrenagens cônicas.